Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho naquela hora da pessoa se aposentar, se precisa contratar um advogado. Bom, quando a gente está ingressando no mercado de trabalho ou quando falta muito tempo para se aposentar, a gente nem faz esse tipo de pergunta. O problema está muito distante de nós. Agora, com o passar dos anos, porém, começamos a nos preocupar cada vez mais com as questões previdenciárias. Bom, isso é até bastante natural, já que a falta de planejamento ela pode causar transtornos financeiros em um momento da vida onde pequenos erros eles custam caro. Então é prudente contar com um advogado na hora de me aposentar. Bom, na hora de pedir a sua aposentadoria ou qualquer outro tipo de benefício, como o auxílio por incapacidade temporária, que é um nome novo, né, depois da mudança da Previdência, do auxílio doença, por exemplo. Você não precisa contratar um advogado. Mas calma, em tese você não precisa, mas a prática, a coisa ela é bem diferente. Esse tipo de informação que você não precisa de advogado, perante o INSS, ela é inclusive muito divulgada pela mídia e pelas agências do INSS. É direito do trabalhador poder se aposentar sem precisar arcar com os custos de um profissional da área jurídica. Mas, antes de sair correndo e acessar o site do INSS, achando que você não precisa de ninguém, de um advogado, de nada para se aposentar, vamos refletir um pouco sobre o assunto. Você já sabe que por lei você não precisa contratar um profissional. Mas será que você deveria mesmo abrir mão dele? Bom, o trabalhador, ele pode ficar até contente por não precisar investir em um acompanhamento jurídico. Por outro lado, esse tipo de atitude, ele pode culminar em pequenos descuidos que acabam trazendo grandes prejuízos. Então, o advogado, ele é extremamente importante no processo da aposentadoria. Bom, você gostaria, por exemplo, de precisar trabalhar anos extras que não estão previstos na legislação? Ou ainda, de perder alguns milhares de reais por causa de um simples erro de cálculo? Não, né? Então, quando você não conta com uma orientação jurídica, você inevitavelmente ficará vulnerável às falhas durante todo o processo. Então, veja alguns problemas comuns que os aposentados, eles costumam enfrentar. Bom, interpretação do tempo de contribuição e carência, porque durante o processo de aposentadoria, dois fatores, eles são importantíssimos para mostrar quando exatamente você poderá se aposentar, que é o tempo de contribuição e a carência. Então, enquanto o tempo de contribuição, ele é o intervalo mínimo que o segurado deve ter feito suas contribuições para o INSS, a carência é um prazo mínimo de contribuições que é exigido pelo próprio INSS para conceder todas as suas
aposentadorias. Mas não basta a existência de contribuições para que haja carência. Somente serão consideradas para esse fim as contribuições realizadas desde a data do efetivo pagamento da primeira contribuição em dia, sendo desconsideradas as contribuições feitas em atraso quando a competência anterior, nos casos de contribuinte individual e facultativo. Então, para ficar mais simples, imagine a seguinte situação. Então, um segurado, ele mantém vínculo empregatício com uma empresa, tá? Então, no período de 31 de janeiro de 2019 a 5 de abril de 2019. Para fins de carência, esse segurado possui 4 meses, de janeiro a abril. Mas como tempo de contribuição, ele possui somente 2 meses e 6 dias. Isso porque o tempo de contribuição, ele corresponde exatamente ao período efetivo entre a data de início e a data de término da atividade exercida pelo segurado, da Previdência Social. Então, nesse sentido, essa é a razão pela qual muitas vezes a pessoa pode ter completado a carência para uma determinada aposentadoria, mas não o tempo de contribuição, e vice-versa. Já que um conceito é contabilizado diferentemente do outro. Então, tanto o tempo de contribuição como a carência são tão importantes que, se interpretados erroneamente por algum funcionário do INSS, eles podem obrigar você a trabalhar mais que o necessário, ou mesmo perder dinheiro por aposentar-se cedo demais. Então, promulgada em novembro de 2019, convertida na Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, ela prevê 5 regras de transição. Então, para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, 3 dessas opções, as condições mudam a cada ano com aumento da idade mínima e da pontuação exigida para que o trabalhador se aposente. Então, as regras de transição, elas valem apenas para os segurados que já haviam começado a contribuir para a Previdência Social antes da reforma ser promulgada. Então, a primeira opção, aposentadoria por idade, que exige no mínimo 15 anos de contribuição, né? E essa aposentadoria, por exemplo, dos homens, tanto homem como mulher pode se aposentar por tempo de contribuição. No caso dos homens, porém, a idade mínima exigida é de 65 anos, o que não mudará por enquanto. Já para as trabalhadoras do sexo feminino, a idade mínima aumentará a cada ano até 2023, quando será 62 anos. Em 2021, as mulheres que optarem por essa regra de transição, elas deverão ter no mínimo 61 anos de idade. Existe a regra de transição do sistema de pontos, que são a soma da idade, né, do segurado, com o tempo de contribuição que ele possui. Então, nessa opção de regra de transição, as mulheres elas precisam ter 30 anos de recolhimento e os homens 35. Além disso, a pontuação necessária para se aposentar, ela aumenta 1 ponto a cada ano. Em 2021, as mulheres precisam de 88 pontos, enquanto os homens de 98. Existe também o pedágio de 50%, que é exclusivo para quem estava em 31/11/2019 há 2 anos ou menos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para aposentadoria exigido antes da reforma, 30 anos se mulher ou 35 anos se homem. Então, esses trabalhadores, eles poderão optar pela aposentadoria sem idade mínima, aplicando-se o fator previdenciário.
após cumprir o pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para a aposentadoria, pela regra antiga. Já no pedágio de 100%, é exigida também uma idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. E por essa regra, os trabalhadores eles devem cumprir 100% do tempo de contribuição que faltava para se aposentarem na data de entrada em vigor da reforma, que, como eu falei agora há pouco, é 13/11/2019. O bacana do pedágio de 100% é que você pode se aposentar com 100% da sua média salarial. Bom, em muitos casos, vale a pena você esperar um pouco mais para se aposentar. Bom, existe a aposentadoria com idade mínima progressiva, que em 2021 os homens precisam de, no mínimo, 35 anos de contribuição e 62 anos de idade. Já as mulheres precisam de, no mínimo, 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Bom, a fórmula de cálculo, ela também foi adotada uma regra geral para calcular todas as aposentadorias a partir da reforma da Previdência, considerando médias de todos os seus salários de contribuição a partir de 7 de 94. E o valor da aposentadoria será 60% dessa média, mais 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição para os homens e mais 2% ao ano que exceder 15 anos de contribuição para as mulheres. Bom, na minha opinião, essa regra de cálculo desfavorece bastante os trabalhadores, porque ela leva em conta todos os seus salários, desde quando você entrou no mercado de trabalho até a sua saída. Bom, sendo assim, os homens, eles vão precisar de 40 anos de tempo de contribuição, né, para ter 100% da média de todos os seus salários, e as mulheres 35 anos. Se você desempenhou 25 anos em atividade com exposição à insalubridade, você pode se aposentar mais cedo do que o tempo solicitado na aposentadoria, né, naquela aposentadoria comum. Mas a aposentadoria especial, ela é um custo alto aos cofres da Previdência. Então, por isso, o benefício ele costuma ser negado, né, com facilidade pelo INSS. Com a reforma, a idade mínima passou para 60 anos, né, no caso, por exemplo, dos médicos, enfermeiros, metalúrgicos, um exemplo. Então, é um absurdo você deixar uma pessoa até os 60 anos trabalhando em atividade especial, porque o tiro vai sair pela culatra. Porque, ao invés de se aposentar na atividade especial, esses segurados do INSS, eles acabarão saindo do mercado e recebendo os benefícios por incapacidade. Isso é fato. Bom, agora com a Covid, os agentes biológicos, eles passaram a ser mais aceitos do que antes, que são os fungos, bactérias, vírus. Então, ficou provado que mesmo com equipamento de proteção individual, que são as máscaras, muitos médicos, enfermeiras e o pessoal que trabalha em hospitais, eles acabaram contaminados pelo coronavírus. Isso é fato. Bom, outro erro muito comum na hora de se aposentar é você achar que está tudo certo, mas por algum motivo o INSS não considerar algum tempo de trabalho. Então, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é o documento que ele lista todos os períodos e valores de contribuição feitos durante sua vida. Né, durante sua vida, desde quando você começou a trabalhar. Entretanto, é possível que alguns períodos não constem no documento. Então, se você sabe que possui tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria, mas algum período não constar no CNIS, seu pedido provavelmente será negado.
por exemplo, às vezes a empresa que você foi funcionário, ela não tenha realizado as devidas contribuições ao INSS. Então, o seu tempo de contribuição, ele não será registrado. O seu pedido de aposentadoria, ele, consequentemente, será negado. Nesse caso, você precisa apenas comprovar que trabalhou na empresa através de contra-cheques e carteira de trabalho. Bom, a quitação dos débitos com a Previdência não é problema seu e deverá ser resolvido pela empresa. Então, o mesmo ocorre em casos de falta de reconhecimento de vínculo empregatício. Então, é possível que empresas nem ao menos assinem a carteira do funcionário. Então, na tentativa do quê? De evitar pagamento de direitos trabalhistas. Da mesma forma, leve comprovações de que exerceu a função. Testemunhas também podem ajudar a validar o vínculo. Se você entrou com processo trabalhista e ganhou alguma coisa, é bem provável que você pense que o INSS recebeu as contribuições previdenciárias referentes ao processo trabalhista. Bom, ele vai considerar esse ganho na hora de calcular a sua aposentadoria, mas infelizmente, não é bem assim que funciona na realidade. Você precisa fazer um pedido administrativo no INSS com fundamentos, provas e até mesmo com testemunhas para garantir a inclusão de valores ou tempo de trabalho ganhos em processos trabalhistas, tá? Então, para mudar o seu CNIS. O CNIS é a base de informações para você ter qualquer benefício no INSS. Ele precisa estar perfeitinho e conter todas as informações. E se você não contar com ajuda especializada, dificilmente você conseguirá incluir esse período. Se você recolheu o INSS com alíquotas reduzidas e você quer, por exemplo, se aposentar na regra de transição do pedágio de 100% ou dos 50%, esse período de alíquota reduzida, ele não vai entrar na contagem. Ou se você fez recolhimentos cuja base de cálculo foi menor que o salário mínimo, que é muito comum, né, de ocorrer esse erro, principalmente nos primeiros meses do ano, em que o salário mínimo muda o valor, e muitas vezes essas pessoas, elas nem se dão conta. E aí vai precisar agrupar as contribuições ou, dependendo do ano, pagar a diferença. Mas, para evitar o indeferimento no pedido de aposentadoria, isso tudo precisa ser feito, analisado antes. Então, outro problema que está acontecendo com muita frequência é a pessoa pagar os atrasados do INSS visando a aposentadoria. Ocorre que as contribuições pagas com atraso também não serão consideradas para o cálculo de regras de transição. Então, assim, depois do decreto 10.410 de 2020, não é possível pagar contribuições atrasadas para atingir regras de transição da reforma da Previdência. Então, além disso, o INSS entendeu que as competências anteriores à data de entrada do requerimento, que é a DER, serão consideradas apenas após a data do seu pagamento. Então, se o INSS demorar 8 meses para emitir uma guia de complementação, a data de entrada do requerimento do seu benefício será alterada para 8 meses. Mas não foi culpa do segurado, e sim do Instituto, porque ele necessitava da guia, né, para fazer o pagamento e requerer.
Bom, muitas vezes a pessoa teria que pagar mais 5 anos e simplesmente resolve antecipar o pagamento. Só que não existe antecipação de pagamento para fins de aposentadoria. Então, o pagamento acaba considerado apenas como um mês. Então, exemplo, a pessoa vai ficar 2 anos no exterior, na Holanda, que é um país em que não tem acordo previdenciário com o Brasil. E ela resolve recolher antecipadamente o INSS. Só que não vai contar como 2 anos, e sim como um mês. Então, o INSS você precisa pagar mês a mês. A pessoa precisa recolher como facultativo e pagar a sua contribuição todos os meses. Quem falta menos de 5 anos para se aposentar, o INSS, ele apresenta uma simulação. Agora, quem é leigo costuma olhar e não entender absolutamente nada, porque são muitas opções, né, e possibilidades que a pessoa acaba se perdendo. Ela não sabe qual aposentadoria para ela é melhor. Esses dias eu recebi uma pessoa que estava pronta para entrar com pedido de aposentadoria, né? Então, toda feliz. Aí me mostrou a simulação do INSS, eu dei aquele sorriso amarelo, né? Porque na hora eu já notei que não era bem assim, que não tinha direito. Bom, mas como a simulação não é exatamente correta, eu resolvi fazer os cálculos e realmente aquela pessoa precisa aguardar mais 4 anos para poder se aposentar. A simulação do INSS ela é muito confusa. Você precisa estar familiarizado com as regras para você entender. Bom, como você pode ver, é um processo um tanto complexo para ser completamente dominado por um cidadão sem especialização na área jurídica previdenciária. Então, um pequeno deslize nesse cálculo e o aposentado ele pode acabar recebendo muito menos do que aquilo que tem direito. E pior, sem se dar conta disso. Então, você pode se aposentar antes que deveria e perder milhares de reais na sua aposentadoria, principalmente com as regras, né, de transição que existem agora. Então, se aposentar depois do que você deveria e você continuar contribuindo para o INSS sem impacto positivo nenhum na sua aposentadoria, é um outro erro e você vai jogar dinheiro fora. Ou se aposentar sem os documentos certos, perder tempo que já é o teu por direito. Então, e você deixar de se aposentar com a regra antes da reforma. Então, tem muita coisa complicado, né? Então, por essas e outras, que tantos trabalhadores, eles optam, apesar de não ser obrigatoriamente necessário um advogado, eles acabam optando por um especialista na área previdenciária. Porque esse é o tipo de gasto que temos apenas uma vez, mas que valem para a vida inteira. Então, caso você tenha interesse em tratar especificamente do seu caso com profissionais no assunto, diversos escritórios do país eles oferecem acompanhamento para os processos previdenciários. Então, agora, para aqueles que já entraram com um pedido de aposentadoria e foi menor do que o que esperava, bom, o que essa pessoa faz? Em primeiro lugar, você não recebe, você não saca o benefício e aí depois você procura um advogado para que ele possa te ajudar a resolver se você deve sacar e entrar com recurso administrativo ou com uma ação, ou se você nem saca e faz um novo pedido de aposentadoria. Bom, gente, meu tempo está acabando, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente
todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.